Bom dia, pessoal. Mais um Lordscast, isso aí, direto aqui dos Estados Unidos, né? Essa oportunidade que a gente tem aí de bater um papo bem bacana sobre imigração, né? Com todo mundo que tem interesse no tema, né? Eu sempre tento trazer aqui pessoas que têm uma vivência, né? Uma relação interessante com esse processo de imigração, né? E esse aqui é o 4º episódio, né? Hoje a gente está aí com a Flávia Pedra, uma amiga de longa data aí, que a gente já conversa dos grupos aí há bastante tempo, né? Ela tem muita história para contar, né? E hoje a gente vai passar esse tempo aqui com a Flávia, né? Conversando sobre a trajetória de imigração dela, tirando algumas dúvidas, né? Descobrindo coisas novas que a gente não conhecia, né? Compartilhando conhecimento. O objetivo do Lordscast é exatamente trazer educação para as pessoas, para os aplicantes, para que eles possam ter mais conhecimento sobre o processo, né? Entender melhor qual é o caminho a seguir e como passar por esse caminho até o objetivo, que eu imagino que é da totalidade aqui das pessoas que ainda não estão nos Estados Unidos com o seu green card, né? Chegar aqui nesse cenário, ter essa possibilidade de ter uma residência permanente aqui nos Estados Unidos e viver aqui a sua vida, trazer a sua família, trabalhar na sua carreira, evoluir a sua carreira, descobrir novas carreiras, né? Descobrir coisas novas, né? Nesse país que dá tanta oportunidade e traz tanta justiça, né? E honestidade para quem está aqui, para quem experimenta esse tempo. Tá? Lembrando que o Lordscast é um oferecimento da Imigraprint, né? Que é essa empresa que facilita o processo, né? De imprimir, empacotar e enviar o seu processo para a USCIS. Tá? Você que está principalmente no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo que não está aqui nos Estados Unidos, tem esse desafio de compor o seu processo, procurar um lugar para imprimir, ou gastar muito recurso, muito tempo imprimindo o seu processo. A Imigraprint imprime aqui em qualidade laser o seu processo, pode ser preto e branco, pode ser colorido, né? A gente pode customizar do jeito que você quiser, né? E aí empacota isso e envia, né? Normalmente chega em até 2 dias úteis na USCIS. Então você evita esse translado, algum problema que possa ocorrer nesse caminho aí, desde onde você está até aqui os Estados Unidos, né? A Imigraprint, para quem não sabe, sou eu, né? Vocês podem ver aqui, tem impressoras aqui que eu imprimo os processos, né? Eu moro em Dallas, da minha casa até o endereço onde os processos chegam de carro são 30 minutos, infelizmente eu não posso entregar em mãos, mas eu mando pela FedEx, normalmente, que é mais seguro e mais rápido, tá? Depois eu vou colocar mais detalhes aí no vídeo, que vai ficar disponível no YouTube para todo mundo depois, tá? E aí vocês podem ter mais informação sobre isso. E aí eu vou pedir para a Flávia agora se apresentar, falar sobre como que ela chegou nos Estados Unidos, como nasceu esse desejo, né? E aí a gente começa esse bate-papo gostoso aqui, novamente com a intenção de ajudar todo mundo, educar as pessoas e trazer mais conhecimento sobre o processo de imigração, tá bom? Então vamos lá, Flávia, manda a brasa aí. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado para quem está aqui, obrigado para quem vai assistir, né, depois. Obrigada, Ailton, por esse convite, né, por essa honra de fazer parte aí do Lordscast, um dos seus convidados, primeiras convidadas Verdade. na jornada de imigração. Eu queria contar, acho que eu nunca contei mesmo no nosso canal, eu acho que eu nunca contei a minha história de imigração. E quando as pessoas me veem falando de imigração, elas falam, você sabe muito. Eu não sei muito, gente. Eu vivi quase tudo que é possível viver na imigração. Então, eu gosto de dividir alguma dessas histórias, porque elas podem ajudar quem está começando agora a se planejar melhor, a evitar problemas. Eu falo que eu tenho um grande compromisso, eu não sou
Não sou uma especialista em migração, talvez até virei um pouquinho. Não sou uma especialista ou não era uma especialista em migração, mas eu tenho muito compromisso que as pessoas não sejam enganadas como eu fui ao longo da minha história. Então, por isso que eu acho que eu queria dividir um pouquinho do que aconteceu com a minha jornada. Eu sou uma profissional, na verdade, de hotelaria. Eu trabalhei a vida inteira em hotel, trabalhava na Accor Hotels, que era a maior rede hoteleira do Brasil. Então, tinha uma carreira estabilizada lá, era gerente geral de hotel, já fui gerente geral de hotel muito nova, com 23 anos, eu fui a gerente geral mais nova de hotel, que as pessoas às vezes tinham, era cargo que eles atingiam com 40 anos, eu consegui muito nova. E aí eu tinha 12 anos já de carreira, eu falei, gente, eu vou viver isso para sempre. Era muito estresse aquele trabalho, era muito estresse, investidor, era muita coisa, e eu falava assim, e eu tinha filho pequeno, eu falava, eu tenho uma vontade de tirar um tempo sabático, morar nos Estados Unidos, aprender, melhorar meu inglês. E aí, até que em 2013, acho que no final de 2013, eu fui fazer o planejamento financeiro dos hotéis, né, eu era de Belo Horizonte, e fui fazer o planejamento financeiro dos hotéis da cidade pós-Copa do Mundo, 2014, para quem lembra, era a Copa do Mundo, e a gente tinha que fazer uma projeção de como é que ficariam os hotéis após a Copa do Mundo. E naquele momento que eu fiz aquela projeção para os investidores, eu falei, gente, eu vou viver o inferno aqui nos próximos 5 anos, porque o tanto de quarto que eles construíram para o que a cidade tem de demanda, nós vamos comer, tipo, capim aqui, vamos ficar brigando com o investidor, porque eles vão ter que pôr dinheiro nesses hotéis, não tem como o hotel sustentar com a taxa de ocupação, com tanto. Eu falei, eu quero pular desse barco, eu acho que eu vou aproveitar esse tempo, pós-Copa do Mundo, eu quero investir na minha carreira, eu quero estudar, eu quero aprender inglês, e aí foi uma coisa que foi amadurecendo na minha cabeça no início de 2014. E aí, quando eu conversei com meu marido, e ele falou assim: vamos morar um tempo nos Estados Unidos, a gente vai no segundo semestre, vai em agosto. E aí, nisso, eu conversei com meu chefe em fevereiro, falei: olha, eu quero sair da empresa, eu vou ficar um tempo fora dos Estados Unidos. Ele falou: não, você não vai sair, eu não deixo você sair. Falei: não, eu tô te avisando que eu vou sair daqui. Ele falou: então tá, se eu deixo você sair daqui 6 meses, se você treinar alguém, se você preparar alguém, tudo, e combinou, a gente ficou combinado. Todos os meses ele me ligava: você não desistiu? Não desistiu? Não desistiu? Não desistiu? Não desistiu? E naquele tempo não existia um visto, ninguém falava sobre imigração para os Estados Unidos na internet. Eu sabia que tinha como vir como um visto de estudante. E não falavam de outro visto, né? Não tinha esse negócio de EB2, não tinha. Na época, aí a gente veio com o visto, a nossa ideia era um plano temporário mesmo, foi o que a gente contou para todo mundo. Nós vamos ficar um ano sabático nos Estados Unidos, aprendendo inglês, nossos filhos vão para a escola, vamos ficar um ano sabático. E foi todo o nosso planejamento. A gente veio em agosto de 2014, só que quem aconselhou a gente na época foi uma agência de intercâmbio. E eles arrumaram a escola de inglês e aconselharam para que o meu marido viesse com F1 e eu viesse com F1. Não falaram que um podia ser F1, outro F2. Eles colocaram nós dois estudando. É, e aí viemos dessa. Mas tinha plano nessa história aí, você vai saber por que que foi bom os dois ter F1. Ok. Meu marido deu 3 meses que ele estava estudando, ele começou a ter tico-tico, porque ele não podia viajar, ele não podia fazer nada. Ele falou: como é que eu vou ficar preso nessa escola aqui de segunda a sexta-feira? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Ele começou, falou: eu tenho que sair. Ele falou: tem que me mover, eu tenho que arrumar outro visto. E aí nós fomos encontrar com os amigos, aí o amigo falou: acabei de fazer o processo. Aquelas coisas, você sempre conhece alguém que acabou de fazer um processo com alguém perfeito. E acabou de fazer o processo. Naquela época não usava EB2, não usava EB1, usava o visto Que L. nem da E NASA estava aprovado ainda nessa época, né? nem da NASA estava aprovado, era o visto L. E aí ele falou: ó, fiz com tal advogada, contacta ela lá, que ela passa o processo, resolve tudo. Ligou para a advogada, fechou. Eu nem participava de nada, nessa época eu deixava tudo sob a autoridade dele. E ele foi e fechou o visto L, isso era em novembro, deu 15 de dezembro, visto aprovado, você tem que ir lá no Brasil pegar o visto, está tudo resolvido, tudo resolvido. 30 de dezembro ele saiu dos Estados Unidos com o visto aprovado, com o formulário aprovado L, para ir lá no consulado pegar um visto. Quando ele chegou lá no consulado, eles falaram: o seu processo está em processo administrativo e nós vamos ter que ficar aqui segurando. Isso eu fiquei nos Estados Unidos, e eles, sem resposta nenhuma do consulado, passaram um mês, passaram 2 meses, passaram 3 meses, passaram 4 meses, não tinha resposta desse processo E administrativo. aí não podia vir e não tinha Ele não resposta. podia, aí ele não podia vir, ele tinha um visto de estudante, mas eles cancelaram esse visto de estudante Ele dele, parou de estudar. cancelaram o visto de turista que ele tinha há anos, e o processo é em Ah, administrativo. cancelaram lá na entrevista, digamos Na assim. entrevista, eles cancelaram. Entendi, Aham. entendi. E, e aí
E ele não sabia o que tinha acontecido com o processo, não sabia que se precisava Aham. de alguma coisa, ele não sabia o que tinha acontecido, a gente não sabia o que tinha acontecido. E a advogada meio que não falava nada que tinha acontecido, e essa história foi, e a gente foi tentando pedir ajuda, e qualquer advogado que eu falava, tem que esperar, tem que esperar. E sempre que a gente pensava assim, vamos desistir, eu vou voltar, porque eu estava com o meu F1, eu tinha liberdade de ir voltar, e ele não tinha. E eu fiquei sozinha, então, nos Estados Unidos, meus filhos tinham 4 e 7 anos, e eu não tinha esperança de quando ele ia voltar. E cada vez que eu pensava assim, ele vai voltar, ele não, eu vou embora, não vai dar certo, eu vou embora. E aí alguma esperança surgia que a gente ia conseguir alguma solução. Nesse meio dessa história, ele tirou a cidadania italiana dele, a gente falou, quem sabe ele não consegue o visto é, e aí fomos caminhando aí para essa história. Moral da história, esse processo durou 2 anos e meio. Foram 2 anos e meio. Sem nenhuma Até resposta deles, né? Porque processo ele teve administrativo é assim, tentativa. você só pode Ele esperar teve. mesmo. E eu só descobri o que aconteceu depois. Vou contar para vocês o que aconteceu depois. Opa, E, é, e aí ele foi, a gente chegou para o consulado e pediu para retirar aquele visto. Não, não ia dar certo aquele aham, visto. A gente pediu para retirar. E nesse meio tempo, eu falei assim, eu não posso ficar como estudante normal. Eu estava fazendo curso de inglês, mas eu tenho que evoluir na minha carreira. A gente entendeu que a gente deveria, que aquele ano sabático, eu deveria continuar nos Estados Unidos, que eu não deveria ir embora. As crianças estavam adaptadas, mesmo com o pai longe, elas estavam ficando bem. E que estava sendo bom para a gente, mesmo ele estando, né, longe, tinha um fato ruim dele estar longe, mas a gente estava conseguindo levar aquilo e a gente tinha esperança que uma hora aquilo ia se resolver. E aí eu falei, então eu vou fazer um mestrado. Eu vou fazer um mestrado e vou fazer plano B. Eu não quero voltar para o Brasil. Então eu vou fazer uma aplicação de estudante para o Canadá, eu vou fazer uma aplicação de um mestrado para a Europa, porque nessa época ele já estava com cidadania, então já ia ser mais fácil, e eu vou fazer uma aplicação de mestrado para os Estados Unidos. E para quem faz aplicação de mestrado nos Estados Unidos, é um processo longo, é um processo que dura aí de 8 a 12 meses. exatamente. Não Não dá sei para se você hoje é dizer mais assim, vou rápido. fazer mestrado e daqui um mês está na sala de aula. Não existe isso. Não, você precisa de carta de recomendação, você precisa de equivalência, você precisa de, enfim, várias coisas, conversar com admissions, enfim, foram várias histórias. Moral da história, nós começamos a reclamar com o consulado. Eu comecei a mandar uma coisa que nenhum advogado me aconselhava. Eu falava, eu vou mandar e-mail para o consulado, falando que meu marido está sendo tratado injustamente, porque nesse intervalo a gente retirou o L e ele começou a pedir F2, porque ele tinha direito a F1, eu era F1, ele tinha direito a pedir F2, e eles sempre negavam. Ele deve ter se negado mais de 5 vezes o F2. Até que ele falou assim: eu não piso mais nesse consulado. Aí eu falei: não, agora você vai pedir mais uma vez, mas vai pedir em vez com visto. Em vez de pedir com de estudante, vamos pedir com do mestrado. E aí ele foi lá pedir, sei lá, pela sexta vez ele foi pedir pelo mestrado, e a pessoa falou: olha, o que tem no seu perfil aqui é que você teve algum problema com o seu L, é um problema na empresa. A pessoa, o advogado que fez o seu processo, colocou que você tem uma filial em Brasília. Mas essa filial não existe, sua filial é em Belo Horizonte. Ele falou, tá errado. Eu falei, então manda e-mail para o consulado. A oficial falou isso com ele, manda e-mail para o consulado dizendo que essa advogada deu informação incorreta no seu processo, que tá incorreto, que não existe essa filial Nossa. em Brasília. E E demorou o aí quê? ele Uns 2 anos e pouco para uns descobrir 2 anos para isso acontecer. A pessoa teve essa sensibilidade de contar para ele na entrevista, mas a gente tinha mandado e-mail antes reclamando que não aham. fazia sentido. Uma pessoa que já tinha entrado nos Estados Unidos mais de 20 vezes, 30 vezes, sei lá Sim, quantas vezes ele sim. já tinha, todas as vezes legalmente, ser tratado da forma que ele estava sendo tratado, como um, sei lá, como um criminoso. Aham. E aí e ela teve a sensibilidade e falou isso: eu vou apresentar uma defesa aqui também no sistema, não consigo aprovar seu visto hoje, mas tenta, não desiste, vem aqui a próxima vez, porque a gente vai tentar aprovar esse visto seu. E aí ele foi mais uma vez. E nessa outra vez que ele foi, conseguiram aprovar o F2 dele, que eu já estava. Quando ele foi, ele já foi provando. Ele falou: olha, meu plano é o seguinte: minha esposa está com mestrado aprovado na Holanda, nós temos um plano para o Canadá, ou tem esse aqui, ela foi aceita numa universidade nos Estados Unidos, ela está com bolsa de 75% e parará, parará, está aqui. Se vocês quiserem me dar o visto, é a última vez que eu estou pisando aqui. Se vocês não quiserem me dar, eu estou indo para a Europa. Aí o cara falou, eu vou aprovar seu visto, mas a próxima vez que você escolher alguém para cuidar do seu processo, você não escolha um bom profissional, não. Você escolha o melhor profissional que tiver. A gente não entendeu aquela mensagem naquele momento. Entendi. E aí voltou, conseguiu entrar, ele conseguiu vir com F2, e aí eu formei no mestrado, a gente falou, agora tem que achar um outro visto, né, gente? Porque até então a gente estava com F. E aí eu já tinha até voltado para o Brasil, renovei meu F, e eles renovaram com facilidade, porque eu tinha evoluído academicamente. Então, Aham. uma pessoa E possivelmente que fica nos Estados Unidos muito tempo com visto de estudante não consegue não renovar consegue ele renovar. legalmente, igual eu consegui, mas como eu fui para o mestrado, eu consegui fazer isso e eu estava depois indo para o doutorado, então foi uma evolução que eles gostam.
Então, eles renovaram o meu visto, então eu tinha liberdade de vir. E nesse intervalo a gente começou a procurar, e foi quando tinha é, o EB2. Aí a gente Ok. falou, então, vamos aplicar para o EB2, mas vamos procurar, né, lembrar da mensagem do consulado, procurar o melhor advogado que Aham, tiver na praça. aham. E aí fomos procurar, conversamos com alguns, e aí eles falavam que eu não qualificava. É engraçado que toda vez que fazia entrevista falavam que eu não qualificava Engraçado. e Você que meu marido. doutoranda, né? E nunca. Na época eu estava no mestrado, eu tinha acabado Ok, de formar no mestrado, e eles falavam que eu não qualificava. Olha que loucura. entendi. Porque é uma área comum, não era uma área comum, hospitality não era uma área comum, e não conseguiam ver, não conseguiam ver benefício ali no meu processo, né? Aham, Então, eu nem era considerada para o EB2, você vai ver que eu fiz uma aplicação lá mais tarde de brincadeira, e acabou que deu certo. Mas sempre falar que o meu marido que qualificava, e aí foi me pegar Pegamos um advogado e falou: não vamos pegar nem brasileiro, gente, porque já tínhamos ficado traumatizados da aham, outra advogada aham. brasileira. Sim, E pegamos um americano que já tinha sucesso, era um americano que cuidava muito da área de esportes, que era dele, então falou, vamos pegar ok. o cara, sentamos lá. Achamos que ele, tipo, ele era meio inacessível, mas a pessoa falou, olha, ele é inacessível, mas faz com ele porque ele é bom. E Entendi. fizemos o processo com ele, mas eu não participei de nada. O cara não me perguntou muita coisa, ele Aham. pegou e fez o processo. Não sei o que esse cara mandou de processo. Olha o que perigo. Hoje, vendo isso, não deixe ninguém Outro mandar risco, né? para você processo que você desconhece, que você não tem acesso. Você tem que ter acesso porque aquela pessoa está falando de você, da sua vida, da sua história. Eles estavam Exatamente. contando a história do meu marido primeiro não sabia contar a história dele, então não sei nem o que que eles colocaram Aham. lá. Eu não participei muito. Não, e para você ver como isso é importante, até olhando para o seu histórico, aquele detalhe da filial na cidade de Brasília, em uma pergunta, põe um processo todo em risco, né? E às vezes, e a gente tem visto aí, o pessoal chega para entrevista no consulado, às vezes a pessoa gagueja em uma pergunta, é colocada em processo administrativo ou é negado em um momento que você já nem está mais sendo avaliado. Ali, aquela entrevista, quando você faz o processo de EB2, quando você vai para a entrevista no consulado, lá no Rio de Janeiro, deveria ser, né, meramente burocrático ali o negócio. Olha, o que é que você faz, para onde você vai, qual é o seu objetivo nos Estados Unidos, tudo ok, beleza, está aqui, pode ir para os Estados Unidos. Mas a gente tem notado que, por conta disso, inconsistências no processo, as pessoas têm sido colocadas em processo administrativo ou até mesmo negadas, né? Então, muito importante esse ponto aí. É. Eu não lembro que ano que foi que a gente entrou com esse advogado de processo, mas na época é importante ressaltar, porque as pessoas falam hoje está demorando muito. Naquela época também demorava. Naquela época, a análise do primeiro processo do meu marido demorou mais de um ano. Ok. Só que a diferença é que a gente entrava com o processo, o EB2 era currently, então, no caso, eu estava nos Estados Unidos, eu já conseguia entrar com ajuste de status, Duas fases ao era mesmo automático. tempo. É. Era automaticamente, você entrava, já pediu o ajuste, 2 meses, e dava 60 dias, você recebia autorização de trabalho e de viagem. Então, essa era a parte boa do Que EB2 funcionava bem nessa época, né? funcionava bem naquela época, era meio automático, você mandava tudo e já conseguia, né, estar ali com o status de certa forma. E Uhum. eu lembro que demorou mais de um ano e chegou uma RFE desse processo do advogado. Eu não sabia o que era RFE naquele momento, como muitos não sabem, que às vezes estão com advogado, não tem previsão para RFE. E eu falei, que é isso? Não sabia de oficial, não sabia, né? Nesse momento eu não estava em grupo nenhum, eu não sabia, era tipo eu e o advogado. Ele falou: eu vou marcar uma reunião daqui 2 semanas para te falar sobre essa RFE, porque é assim que funciona, né? Daqui Advogado 2 semanas. americano é outro padrão, né? E a gente que é brasileiro, a gente quer, na hora, quer ligar para o advogado, quer saber, quer falar com ele, quer marcar reunião. Não é bem assim que funciona o americano, né? E ele falou: olha, é uma RFE, ele está pedindo mais evidências, e aí eu preciso da ajuda sua. E nesse momento, quando eu vi a RFE, ele me dividiu o documento, eu falei assim, não contou essa história do meu marido. Aí foi quando eu comecei eu falei assim, Aham. eu vou contar a história, eu vou contar para esse advogado qual é a história do meu marido, porque eu participei de tudo dele, e eu sei contar a história Claro. dele, eu sei onde talvez uma pessoa leiga não consegue entender o valor do trabalho dele, tudo que ele fez durante a carreira dele, Aham. mas eu já naquela época, já estando escrevendo mais, já conhecendo mais americano de perto, eu vou tentar contar numa versão americana melhor essa história do meu marido, e eu vi que tinha muita brecha naquele processo, mas preparei, tipo, dei combustível ali para aquele advogado para que ele respondesse. E aí fui fazendo, arrumando várias cartas de recomendação importantes para ele, coisas que não tinham sido Aham. pedidas ao longo
do processo. E muito importante, né, Flávia, ter calma nessa hora, porque assim, RFE, ele não é o fim do processo. Ele não é um, Não, um desastre, o avião não caiu, né? É um momento que você tem a oportunidade de trazer mais informação, de responder, e para quem é o leigo, e aí admiro a sua atitude no momento, para um leigo, quando ele lê aquela RFE, ele diz assim, não vai dar certo, acabou, não tem jeito, porque o texto da RFE, para quem realmente não tem educação, conhecimento, né, e calma nessa hora, é desesperador, é desesperador. E aí, só que o que eu não sabia dessa história toda, porque na época eu não tinha conhecimento, que esse oficial era um oficial da blacklist. Ele nunca tinha aprovado ninguém. Aham. O advogado deveria ter me dito essa informação, Uhum. porque se ele sabe que é um blacklist, se ele é um advogado como do calibre que ele fala, Flávia, nós temos possibilidade, vamos entrar com outro processo. Sabe qual Não é a vamos deixar. minha percepção disso aí, Flávio? O americano ele não se preocupa com esse detalhe. A gente que é brasileiro, você vê nos grupos passando aquela lista imensa lá, ó, esse aqui mandou RFE, mas aprovou, esse nega todos os processos, tá? E aí, pessoal, o que a Flávia está explicando é o seguinte: a RFE, que é o Request for Evidence, é um pedido de informações adicionais. O oficial não conseguiu avaliar seu processo e ele pede mais informação para ver se ele aprova ou se ele nega o seu processo, tá? Quando você recebe um RFE, aí você fica sabendo qual é o oficial que está cuidando do seu processo. Vem um código lá, XM alguma coisa, a maioria é XM e um número lá, tá? E aí você sabe. E nos grupos circula uma lista aí, no nosso grupo já circulou, e já vi em vários grupos, que tem lá a lista com o código do oficial, e aí quantas vezes ele emitiu RFE, quantas vezes ele aprovou, quantas vezes ele negou. Assim, é o telefone sem fio, a boca do povo dentro desse documento. Mas não é um negócio assim, digamos, oficial, né? É uma coisa que É circula isso. e a gente vai gerando. Por muito tempo a gente fez tracking disso, né? Lá no grupo do EB2, a gente fazia Uhum, track desses oficiais e tinha um padrão. Hoje não tem tanto. Tinha um padrão até no tempo de análise. Você conseguia saber se uma RFE respondida por tal oficial, ele ia responder ela em 15 dias, o outro respondia em 2 meses, o outro respondia. Eles tinham até padrão nisso, a gente conseguia monitorar. uhum, Hoje nem tem eu feito lembro. isso, mas porque tem muito oficial novo. Então, e esse meu era um bem tradicional, e era um oficial de negativo, mas eu não sabia, fui descobrir isso depois também. Assim como eu fui descobrir outras coisas depois, foi esse do oficial. Enfim, demorou aí uns 3 meses que a gente respondeu essa RFE. Na época, estava na época da pandemia, então tinha 6 meses. Quando chegava uma RFE, a gente tinha 6 meses para responder uma RFE. Então, É, demorou tempo. Como a gente uhum, estava com parou, podia viajar, podia ficar tranquilo, né, esperando, não tinha uma pressa, mas eu acho que faltou sabedoria do advogado uhum, de avisar que, olha, vão entrar com o processo de novo, até porque era current, então não tinha problema nenhum, era só você entrar e transferir o ajuste de status, ele nem falou dessa possibilidade. é, Enfim, eu lembro que o processo foi negado lá foi dezembro, eu lembro até a data, 11 de dezembro de 2021, se não me engano, o processo foi negado. E uhum, nesse momento eu fiquei sem chão, eu falei, e aí? O processo foi negado, estou aqui nos Estados Unidos no ajuste, negou só o I-140, não negou o 485, que nunca negaram esse 485, inclusive. Negou isso. Eu falei, agora o que que eu faço? Ele não conseguia me falar. Ele falou, então vou marcar uma reunião para o dia 23 de dezembro. Você com o processo negado, ele marcou uma reunião lá para o 23 de dezembro. Aí ok. na reunião ele falou, olha, não deu certo, a gente pode ver que alternativa que faz, tenta fazer um restate do seu visto de estudante, porque aí eu já estava no processo de aceite do doutorado nesse momento, então, mas eu Uhum, também aí estava sem visto, porque eu já estava sim, com ajuste, eu já sim. estava sem visto. Ele falou, faz o seu, tenta fazer o seu reinstate do visto de estudante em paralelo, e a gente tenta trabalhar num refi. Eu falei, que dia? Quando? Ele falou, a gente conversa daqui a uns 2 meses. Eu falei, e nesse momento, nesse momento, a sabedoria e a calma me vieram, eu entrei no grupo da Ana, do EB2. Ok. E ali, Abençoada Ana Madureira. a Ana Madureira, que eu já até entrevistei a Ana Madureira, Verdade, verdade. querida, amada, que abriu as portas aí para self-petitioners, eu entrei no grupo da Ana Madureira, Iliana, Lamec, eu entrei naquele grupo, ele era mato, talvez, eram umas 300 pessoas, a gente tem mais de 3 mil pessoas. É Tem mais de verdade que 4.000, ó. 4.161 nesse eu momento. É isso aí, então era mato. E ali, como esse Telegram tem histórico de tudo, eu fui aprendendo sobre tudo. Fui né, falando aquele grupo, pesquisando tudo no histórico, pesquisando. Aí eu passei a pesquisar muito sobre o EB2 e eu vi
que eu podia fazer sozinha. Eu falei, eu vou fazer sozinha esse processo do meu marido, eu não vou esperar esse advogado. Esse advogado nunca mais apareceu, gente. Ele sumiu do mundo. Ele não... Eu queria saber quanto que ia custar o refile, se... Não tinha, era Mandou só, nem um era assim, cartão de nós Natal, né? gastamos, oi, nem cartão de Natal. Enfim, ele sumiu e eu fiz esse processo do meu marido, esse refile, eu falei, vou fazer. E eu fiz, tipo, no limite, porque já estava dando 180 dias que o nosso processo tinha sido negado. Então, deu Perfeito. 175 dias que o processo foi negado, eu entrei com esse novo processo dele. Aí eu já entrei, eu já tinha estudado muito, já tinha aprendido muito, então eu entrei com um processo bem mais, acho que robusto em todos os aspectos, com muitas cartas, de recomendação, robusto dentro do meu conhecimento naquele Ok. momento. E Importante daquela época, ressaltar, né? E daquela daquela época época também. lá de 2022. Aham. E entrei com um novo ajuste de status, porque era currently, então, quando o processo é negado, eles nem me falaram que você poderia transferir, eu simplesmente entrei com Entrou com um novo. Aham. um novo ajuste de status, e aí, nesse momento, eles não mandavam autorização de trabalho e de viagem, porque já estava, não sei, já não era mais Já tão demorava automático. 6 meses. Por exemplo, o meu eu protocolei em setembro de 2021. O meu green card chegou em março de 2023. A autorização de trabalho da minha esposa nunca chegou. Aí, Inclusive foi negado, assim, tipo, um mês antes de chegar o green card, eles simplesmente negaram. Tá? E aí, só para compartilhar um negócio aqui, Flávia, que aparece muita gente no grupo dizendo: mas se eu for para os Estados Unidos, e aí com visto de estudante, e aí lá eu aplicar o processo. Pessoal, lembra quando eu falo lá no grupo que essa estratégia tem um custo financeiro e emocional gigantesco? Na época que a Flávia fez isso, você podia protocolar as duas fases ao mesmo tempo. Você, nos Estados Unidos, você conseguia ter a sua autorização de trabalho e de viagem em algum tempo, né? No primeiro caso dela, em 2, 3 meses chegou. Hoje isso não é mais possível. Então você e ainda entra nesse cenário por 3 anos, né? E eu ainda ressalto que eu fiquei como estudante durante 8 anos, Olha. mas eu fui muito privilegiada Uhum. porque eu não precisei trabalhar. O meu marido estava trabalhando, a gente tinha recursos para nos manter aqui sem E trabalhar. você evoluiu, inglês, E eu mestrado, evoluí estava indo para o muito, doutorado. doutorado, e fui todos os aspectos, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Gente, eu queimei muito dinheiro para ficar Aham. legal aqui. Eu queimei um apartamento caro para ficar aqui me mantendo legalmente. Quem vem nessa estratégia hoje, ela não é inteligente, porque você vai ter que trabalhar ilegalmente, a grande maioria das pessoas. Vai ter que trabalhar ilegalmente como estudante, isso pode ferrar todo o seu processo lá na frente. Se o Verdade. visto não tiver currently, não faça isso, porque o estresse, é o que o Ailton falou, o estresse que você vai casar aí, ou financeiro ou emocional, o meu talvez tenha sido muito, foi financeiro, mas o emocional também foi forte, mas eu não aconselho para ninguém. Fala, mas você fez? Eu fiz, mas graças a Deus, eu não tive que trabalhar. Todas as vezes que eu trabalhei Amém. foi com autorização de trabalho legal, mas ainda assim, como imigrante, você dificilmente consegue, de início, aí Ailton talvez esteja aqui para reafirmar isso comigo, pelo que a gente Aham. vê, o imigrante não consegue entrar no mesma posição que ele está no país dele. Sim. Então, se ele Está quer continuar começando na uma área vida dele, profissional quase do zero aqui. eu tive que ir para subemprego. Quando eu formei no mestrado, eu tive que ir trabalhar. E no Brasil, quando eu pegava meu currículo, você era gerente geral de um hotel, da maior rede hoteleira, uma das maiores redes hoteleiras do mundo. Você chegou aqui, eu não era ninguém. E eles vão falar assim, eu não vou te dar um cargo de gerente geral. Eu tive que ir para uma feira de emprego. Eu gosto de contar essa história porque eu tive que ir para uma feira de emprego onde eles não perguntavam qual que era a minha experiência. Porque era o único jeito. Para formar no mestrado, eu tinha que trabalhar. Era uma das requerimentos. Não tinha aquele negócio de fazer TCC, era trabalhar durante 6 meses. E aí eu não conseguia emprego na minha área, não é num cargo plausível aí que eu conseguisse Sim, conciliar. sim. Eu consegui, eu falei, eu vou ter que trabalhar de alguma forma, e eu fui para uma feira de emprego da minha faculdade, Aham. onde eles contratavam quem aparecia lá. Não queria saber qual que era o seu passado, não importava seu currículo. E aí eu fui ser barista da Starbucks na Olha só. faculdade. Aham. Eu, eu chorei, gente, vários dias, todas as vezes que eu Aham. estava lá.
pelo jeito que a minha chefe me tratava. Ela tratava extremamente mal. Ela falava, você tem que aprender esses negócios rápido, e não sei o quê, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Eu falava, meu Deus, da onde que eu saí? Por que que eu estou aqui nesse lugar? Mas tem propósito, tudo. Eu falei, sim, eu senti Claro, claro, preocupação tudo. naquilo. Eu falei, eu vou ser a melhor barista que essa mulher já viu aqui, e você que vou passar mais rápido, que logo, logo eu vou sair daqui e vou crescer. Amém. E, e aí foi o que aconteceu. Deu 10 dias, essa mulher já me amava, porque eu era eficiente, eu aprendia os negócios, atendia os clientes bem. E aí ela falou, e ela gostava já de mim. Mas aí deu 40 dias. Meu marido foi tomar café no Starbucks, pertinho da minha casa. é, e aí tava com a District Manager, que chama, que é tipo a que cuida de várias lojas, estava lá e foi perguntar para ele, foi tudo bem no seu café? Ele falou, foi, foi. Aí ele falou assim, eu queria saber se não tem nenhuma vaga por aqui, porque minha esposa está trabalhando lá na Starbucks da faculdade, que fica, né, X minutos daqui. Às vezes você tem alguma oportunidade aqui nessa, que é mais perto. E a da faculdade era tipo era né, uma franchise, é tipo aquelas que Aham. autorizam. Aí era a própria Starbucks que era dona. E ela falou: não, eu sou da District Manager, eu tenho uma vaga aberta para subgerente de loja, se ela tiver interesse, pede para ela me mandar currículo. Mandei, essa mulher me entrevistou, em 40 dias eu saí da outra store, lá da outra loja, e fui trabalhar Olha nessa aí. como assistente de gerente da loja da Starbucks. Aham. E, e aí a outra que era minha chefe, falou, nem acreditou, falou, mas como é que você já conseguiu um emprego lá na corporate? Tá? Tipo, ela fala, chamava de corporate, lá na corporate, Aham, aham. tipo, direto, ela ficou até com medo, E eu aqui no quiosque aqui da faculdade, aqui, ralando aqui. enfim, fui trabalhar nesse trabalho lá na Starbucks, talvez tenha sido onde eu tenha mais ralado, gente, é muito difícil, é um trabalho muito difícil, por mais que eu era assistente da gerente, a gerente simplesmente deixou a loja na minha mão e sumia. Ela sumia e você tem que fazer tudo, você tem que limpar a loja, você tem que fazer escala, você tem que comprar produtos, você tem que fazer café, enfim, tudo. Aprendi Exatamente. muito naqueles 6 meses, eu senti aquele corpo moído, todos os dias. Lá, mas aprendi muito, aprendi no inglês, aprendi tudo, mas a minha autorização de trabalho ia expirar porque eu, né, ia formar e não tinha chegado a outra do processo, e eu falei, isso é uma oportunidade, eu vou sair desse trabalho, não dou conta. Fisicamente, aquilo era muito coisa, eu falei, Desgastante, é. eu falava que era, acho que não era, não é, sei lá, não queria mais, gostei, mas achei que tinha dado para mim, aí a autorização, e eu fiquei avisando para ela, minha autorização vai vencer, eu não vou poder ficar mais. Ela falou, não, mas vai ficando, vai ficando. Chegou no último dia, eu falei, venceu, não chegou outra. Eu falei, então tá, assim que chegar, você volta. Aí, até chegou 20 dias depois a minha autorização. Mas eu não contei para ninguém. Não para ninguém, não voltei lá mais na história lá, Claro. verdade. Então, eu voltei um pouquinho nesse processo aí, mas enfim, aí o processo lá, nessa história aí, a gente estava rolando o processo do meu marido e ele foi negado. E o advogado não teve nada, eu entrei para o grupo da Ana, fiz o refile dele nesse parte, acho que era pandemia, a gente não estava fazendo muita coisa, eu não estava trabalhando na área, eu estava só fazendo aplicação realmente para o doutorado e Aham. paralelo a isso, esperando essa é, autorização, né, o combo card, porque aí eu fiz o doutorado como parou mesmo, né, não tinha documento nenhum. O meu visto de estudante, o reinstate dele foi negado, porque eu não poderia ter pedido para restaurar meu visto de estudante se eu tinha uma entrada como parou nos Estados Unidos. O advogado nunca me contou isso. Então, eles negaram o meu pedido para o visto de estudante ser restaurado. É, e ficamos, esse processo do meu marido ficou pendente, deu mais, eu estava cada vez mais ativa no grupo da Ana, aprendendo cada vez mais, estudando cada vez mais, ajudando pessoas. Então, aí quando você vê que você começa a entender do assunto, você começa a dar mão para outras pessoas. Eu comecei a Sim. dar mão para outras pessoas no meio desse caminho. Quando eu vi, Aham. eu já estava, né, não formalmente, né? Eu não ajudava as pessoas, e informalmente, como eu sempre gostei de ajudar. Então, eu Exatamente. passei a ajudar várias pessoas nesse processo. Aí eu olhava para mim e falei, gente, eu olhava para esses requisitos, eu posso aplicar para mim também. Eu acho que eu vou ampliar as chances. Eu sentei um dia, eu falei, sim, eu vou fazer o meu processo também, para ampliar as nossas chances. Ok. Eu não sei, esse do meu marido continuava paralisado lá na época, mesma coisa, estava demorou 18 meses esse processo do meu marido para ter uma resposta dele. Então, se for pensar, teve o do advogado por mais de 12, depois eu tive esse com 18 meses. O povo fala hoje que demora muito com 9. No passado também já foi assim. E aí eu entrei com o meu, deu um ano que tinha feito o processo do meu marido, eu entrei com o meu também, em maio de 2022, 2023, eu entrei com o meu. É,
E aí eu falei, vou entrar, fiz o meu tipo em um mês. Eu fiz tudo, porque eu já tinha carta de recomendação por causa do doutorado, eu tinha tudo, mas eu fiz um processo muito objetivo meu. Eu tentei fazer um processo muito, porque eu já tinha o diploma do mestrado, então eu era elegível pelo próprio mestrado Do nos Advanced Estados Degree, Unidos. Eu tinha ganhado várias coisas, eu ganhei bolsa durante o mestrado, para fazer o mestrado, eu ganhei Uhum. bolsa extra durante o mestrado de uma associação importante americana, fui lá receber um prêmio, e eles me deram a associação, esse tipo de Aham, prêmio de ser membro dessa associação. aham. Então, Mas durante o você fez um mestrado, EB2. eu fiz um EB2. Na E eu época, talvez você podia até fazer um EB1, né? eu não tinha publicação, não era nada disso, né? Mas, Ok. enfim, esse mestrado eu até aconselho para qualquer profissional, gente, porque se eu quisesse ter voltado para a hotelaria, Aham. me deu tanta oportunidade esse mestrado, porque o que eu conheci de gente na área da hotelaria, que eu jamais teria acesso se eu não tivesse naquele mestrado, é, né, o destino me levou para outros caminhos, mas se eu quisesse voltar para a hotelaria, aquele mestrado me deu de acesso. Eu O fui convidada network estava pronto, né? para uma conferência de hotelaria dos Estados Unidos, eu fui convidada para ir lá em Los Angeles, a faculdade pagando tudo para mim. Fui lá, 4 alunos escolhidos, eu fui uma delas. É, então, tiveram várias oportunidades que a faculdade dá para quem quer, e eu estava lá disponível. Uhum, É, uhum. e mesmo uma oferta de emprego, eu tive oferta de emprego da maior empresa de real estate, que desenvolve real estate para hotelaria. Pra O cara me hotelaria. chamou para trabalhar lá. Ele falou: vem trabalhar comigo, mas eu estava sem autorização de trabalho, achei que não valia a pena, mas né, eu vejo assim, o tanto de portas que se abriram naquele momento. Teve um grande desenvolvedor de hotel também, que ele me chamou, falou: vamos em Orlando, nós somos em Orlando, conhecemos os hotéis dele. Então, eu tive várias portas que eu jamais teria se eu não tivesse no mestrado. Então, quando eu vejo um Network, profissional né? sênior, Network é um sênior negócio vindo para os muito Estados Unidos, importante. eu falo assim: venha e faça o mestrado, porque talvez seja o maior investimento que você vai ter na sua vida, na sua carreira, para poder crescer profissionalmente. Então, isso que o Ailton falou é muito importante. Aí eu passei a estudar, e nisso eu fui pro doutorado. E no doutorado, eu falei, eu vou estudar sobre imigração. Apesar do meu doutorado ser de educação adulta e desenvolvimento humano, não tinha o Uhum. doutorado na época da hotelaria, o doutorado que a minha faculdade tinha na hotelaria era esse, a educação adulta e desenvolvimento humano, mas eu fui estudar a integração do imigrante. Minha área de pesquisa é a integração do imigrante. O que o imigrante precisa fazer para se suceder quando ele muda de país? Ele precisa de se integrar Entendi. socialmente, Entendi. economicamente. A língua dele tem que evoluir, ele tem que se evoluir Exatamente. culturalmente, existem vários Entender o aspectos. sistema de saúde, né? Então, ele tem que entender esse sistema, porque se ele não passar por cada uma dessas etapas, ele não consegue se integrar. Quem não se integra não evolui. Então, e eu vejo muito imigrante chegando que não está disposto a se integrar em vários aspectos. Depois eu É, vou te apresentar para uma pessoa que está com um projeto muito interessante que pode ser uma oportunidade muito legal para você. Depois eu te passo. que legal. Então, estudei muito sobre imigração, então, tipo, comecei a ler muito sobre imigração, comecei a estudar o background da imigração dos Estados Unidos, de saber onde que os problemas começam, de sistemas que eles não são evoluídos. O USCIS, gente, é um órgão que é pior do que o Detran, para mim, né? Se for comparar um órgão ruim brasileiro, o Detran talvez seja um órgão ruim, mas a USCIS é um órgão historicamente desorganizado, sistema muito antigo, Uhum. oficiais muito, como é que fala, congelar, eles não se atualizam com o tempo. Então, a Sei. própria questão da Estagnados, né? digitalização, estagnado, a USS já investiu mais de 2 bilhões na digitalização do sistema, e ela não consegue fazer a digitalização acontecer, ela consegue fazer em alguns formulários muito simples, mas um processo como o EB2, ser papel, é vergonhoso para os Estados Unidos. É Você tem verdade. que imprimir, né? Esse é o negócio aí, Ailton, mas é vergonhoso ser Exatamente. Não é. um E eu país como. pensei esse negócio para salvar a vida das pessoas que têm que enfrentar essa dificuldade. O Hugo, do nosso grupo lá, quase que ele perde o prazo da RFE, porque a Receita Federal estava em greve, o processo dele ficou 2 semanas parado lá para chegar aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus chegou. Eu nem precisei ajudar ele, mas eu vejo que tem gente que eu salvo a vida, porque ó, a RFE tem que chegar no dia tal. Eu falo, se você mandar hoje do Brasil, vai chegar uma semana depois, entendeu? Isso. É. Enfim, várias coisas são erradas no órgão e vocês que são aplicantes vão sofrer isso durante o processo. Vocês vão ter que lutar contra um sistema que não funciona. Ele deveria priorizar o imigrante legal e por muitos momentos ele prioriza o ilegal, por muito momento ele não é um sistema justo. Estou eu que aqui para provar que é um sistema que ele é injusto, ele é difícil, você tem que remar contra a maré durante toda a sua vida imigratória, em todos os aspectos. Exatamente, exatamente.
Então ele não é certo. A própria legislação, né, ela não é objetiva. Ela tem a parte objetiva aí da elegibilidade, mas ainda assim o profissional, por exemplo, não for Isso um advanced degree, dificulta muito a vida. E aí entra o fator sorte no meio do caminho também, né? eu falo que 50% é sorte, 50% é fé desse processo, porque e o resto é persistência, porque se você é elegível, não desista. Tenta melhorar o seu processo a cada vez que ele vai né, acontecer. Então, voltando lá na timeline do meu processo, eu entrei com o meu lá em maio do negócio, então a gente tinha dois processos rolando e o ajuste do meu marido. E aí, deu 18 meses depois, o do meu marido recebeu outra RFE. Né? Então, a RFE, né, nós temos uma relação muito forte com isso. Exatamente. O oficial já conhece a Flávia pelo nome. Ó, E Flávia, manda. nesse intervalo, eu comecei a trabalhar as pessoas me procuravam, me mandavam RFE. Flávia, o que você acha dessa RFE? Eu virei uma estudiosa de RFE no meio desse caminho. É, então, quando chegou a do meu marido, várias pessoas já me perguntavam, e eu comecei a pesquisar sobre RFE e descobri que não existe maneira melhor de você entender a cabeça de um oficial do que lendo RFE. Exatamente. Porque até hoje, eu acho que hoje é mais desafiador. No É passado, porque eles tem tinham as RFEs genéricas, né? você consegue identificar se o cara leu a sua petição Isso. inteira ou parcial. Você consegue, às vezes, identificar o que ele está querendo, você tem que entender o que ele está querendo naquela RFE, entender qual é a linha de pensamento, porque existem partes da RFE que elas são padronizadas, é como se fossem Isso. macros. Eles Hum. abrem aquela resposta e eles têm macros para responder, eles para colando, tipo um copia e cola. Fala agora da elegibilidade, fala de não sei o que, ele deve ter os comandos dele que ele cola e coisas E que tem ele umas pode. que só vem isso. Só esses copia e cola. Então o Quando cara não você vê leu a uma sua petição, às Ele vezes. não leu a sua petição, ele só cita, às vezes, a profissão dos 140. Aí você vê que ele não leu a sua petição. Tá? Existem várias. Então, eu passei a ser uma estudiosa de RFE. Comecei a trabalhar com o Anderson Abrosato. Ele me falou, Flávio, vamos responder RFE junto? Eu falei, eu não tenho capacidade para isso. Ele falou, tem sim, vamos tentar. E aí a gente começou a responder algumas RFEs juntas, profissionalmente. Foi quando eu comecei a trabalhar com isso, efetivamente. Então, quando chegou a RFE do meu marido, eu já estava mais familiarizada com o assunto. E a RFE, quando chega, você tem uma reação. Primeiro, é revolta. A gente se revolta com aquilo ali. Ah. Principalmente se você vê que o cara não leu o processo. Então, o caso do meu marido, É 18 horrível. meses depois, o cara não leu o processo. Ele fez uma citação em referência ao processo dele, que não era daquele processo, que era do processo anterior. Ou seja, ele teve acesso ao processo anterior dele. Porque aquela informação que ele colocou ali não tinha relação com aquele processo, e sim com o processo anterior. Era uma carta de recomendação que não estava naquele processo, estava no processo anterior. Isso é muito louco. Vou até te dar um exemplo. A gente teve algumas semanas atrás um caso em que o marido protocolou EB1 e a esposa protocolou EB2, receberam o RFE do mesmo oficial e os dois foram negados. Olha só. Isso é muito louco, cara. É. Muito louco. E aí, nessa FE dele, aí o primeiro deu a raiva, aí eu abri eu gosto de abrir portas que às vezes ninguém abriu. Eu fui e falei assim, não é justo. Me deu uma revolta tão grande que eu falei, eu vou reclamar na ouvidoria da imigração. O que eles estão Aham. fazendo é um desaforo. 18 meses depois, o cara me responde uma RFE que ele nem abriu o processo, eu fiz uma reclamação formal lá na ouvidoria da imigração sobre essa RFE. Não deu nada, não, né? Tipo, Ok. não falaram que não podiam se Ah, meter, mas eu reclamei. Aí, aham. depois dessa fase da reclamação, que eu vi que não dá nada, na época podia 6 meses ainda para responder. Aí eu falei, ok, então eu vou responder. Aí começou a me dar o sangue nos olhos para responder. Que é aquele que você fala, Aham. agora eu vou Mineirinha satisfazer. ficou louca lá. E aí, gente, eu arrumei cada carta, arrumei cada. Eu falei assim, mas nesses 18 meses, meu marido tinha evoluído, ele nunca parou de evoluir. Ele passou a fazer negócios nos Estados Unidos mais importantes, ele tinha feito Aham. negociações importantes no mercado, ele tinha crescido profissionalmente. Uhum. Então, eu falei assim, eu vou contar esse profissional. De alguma forma, eu tenho que contar que esse cara não é o mesmo de antes. Eu tenho que contar nessa petição que ele melhorou ao longo Teve desse essa período. evolução aí. Exatamente. E aí eu consegui, né? E eu foi uma resposta de RFE de 100 páginas, gente. Tinha muita coisa. Ok. Tinha muita coisa. E Aham. né? Não sei se o cara leu tudo. Enfim, eu respondi essa RFE em abril de 2023. Abril de 2023. E aí chegou em maio, que foi exatamente um ano depois que eu tinha mandado a minha petição. A minha petição foi aprovada, a primeira que é do meu marido. Foi Direto, sem aprovada direto, RFE. sem RFE, a Aí minha como direta. tá, olha, ó, a Flávia, ela reclama lá na ouvidoria, hein? Melhor aprovar. Vamos lá.
Aprovaram a minha direto, sem RFE, sem nada. E eu falei, É, meu Deus, que eu tô feliz, mas e agora? O que que eu faço? Porque é, o ajuste está é. no do meu marido, eu tenho que transferir ajuste. Eu tinha selecionado o meu como consular. Porque na época que eu fiz o meu, eu vi que consular estava analisando em 2 meses e ajuste estava em 6. Aí eu fiz o meu consular. Aí não teve relação, o meu acabou demorando 12 meses. Foram 12 Ok. meses certinho que demorou o meu processo, Aham. mas foi Porque aprovado nessa sim. época já tinha o Visa Bulletin. Eu Já acho que tinha já tinha, fila, já tinha uma já fila. estava com fila. Já estava com fila, mas o meu, como tinha demorado 12 meses, ele já estava, acho que É que foi. talvez quando você aplicou, ninguém. O Visa Bulletin ele brotou assim, pessoal. Ninguém falava em Visa Bulletin EB2. E aí, de É. repente, ele, pum, apareceu aquela fila lá. Foi um burburinho na imigração. E aí, no meio dessa história, conheci a Thali está aqui também, conheci a Thali Vou lá no chamar grupo ela um dia aqui para contar a história dela também. do EB2, e e a Thali, a gente conectou por causa do nossos maridos, têm uma profissão diferente, uma área diferente, mas que eram a mesma, e quando ela contou que o marido dela foi aprovado sem RFE, tipo, nós vamos conectar meu marido para que ele possa ajudar o seu, e Aham. enfim, e nessa história a gente desenvolveu o curso, né? O curso de o passo a passo É Grincar, onde a verdade. gente ensina as Pessoal, pessoas. o curso que a Flávia está falando está na descrição do grupo, tem o link lá, tá, pessoal? Eu recomendo fortemente que, se você quer conhecer, né, ver o processo passo a passo, né, faça a aquisição do curso dela. Muito interessante. A ideia do curso, quando a gente fez, a gente até convidou a Ana Madureira para validar, a Anderson Abrosato para validar. Convidamos todos que eram consultores na época para validar esse curso, porque a ideia é que quem chegava naquele Telegram queria tudo pronto, e não tinha tudo É, pronto. é. Então, a Thali, com toda a maestria dela aí, tecnológica que ela tem, ela Uhum. conseguiu colocar isso de uma forma muito, diria, didática, num curso onde ensina as pessoas quais é o passo a passo do início ao fim desse processo. E a gente responde dúvidas no curso, tem exemplos reais, ensina a pessoa a fazer a própria petição, a pensar na petição dela. Não é cópia, não é pegar uma. A pessoa sempre fala isso, me dá um modelo de cover. Não existe modelo, cada um tem a sua história. Você tem que entender quais são os requisitos e como contar a sua história daquela maneira. Exatamente, Lá, exatamente. Eu até então, forneço um template para o pessoal. Às vezes o pessoal me manda, ué, mas só tem a estrutura aqui. Eu disse, claro, porque você tem que pôr a sua história dentro do template, né? Só tem a estrutura lá. Então, ou você escreve a sua história, sua esposa escreve a sua história, arruma alguém para escrever a sua história para contar ela da forma real, porque às vezes a gente fica pensando que é um advogado que vai escrever, que é uma terceira pessoa. Muitas vezes as pessoas não conseguem escrever o que a gente precisa de escrever. Eu sou incentivadora de falar, faça você mesmo o seu Aham. processo. É, a indústria hoje de escritórios de imigração, né? Eles praticamente trazem um negócio pronto para você, né? Na teoria de, testamos isso e funcionou com outra pessoa. Você acha que tem possibilidade de funcionar com você? Você tem que avaliar esse ponto. Então, assim, não abra mão de ter a sua história contada no processo. E aí, mesmo que você contrate alguém, você depois se descobre que você teria que escrever tudo mesmo, porque senão aquele processo não anda. Então, desse parênteses do curso, moral, falei, perdi a história aqui. Meu processo foi aprovado em maio. Deu exatamente uma semana depois do meu processo aprovado, o do meu marido foi aprovado Foi também. aprovado Nós também. ficamos com 2 aprovações. Aham. As raras É, famílias que têm 2 aprovações em uma semana. foi diferente de uma semana, mas se for ver a falta de lógica, o processo dele já tinha, sei lá, nessa época, mais de quase 2 anos, e o meu tinha um. E acabou que aí o Green Card acabou vindo por ele, né? E nessa época até a gente falava muito, né, Ailton, que foi quando veio as RFEs dos exames médicos, e eu Isso. fui tão, né, falo que fui tão abençoada que meu Green Card, gente, ele foi emitido no dia do meu aniversário. Foi como se Olha Deus só. falasse comigo uma mensagem: olha, Flávia, eu tô nessa história com você desde o início, e eu vou te dar um presente um dia que você não gosta, é o dia que você É. vai ter esse Green Card para saber que, né, que eu estou aí nessa história com você. Meu Green Card veio com a data foi emitido no dia do meu aniversário. Então, toda vez que eu Que a gente percebe, Flávia, que assim, eu não sei da fé de quem está assistindo aqui, né? Mas quando Deus quer, Ele abre a porta e Ele vai mostrando para a gente que o plano dele está se realizando, né? E esse fato de você receber no dia do seu aniversário é uma mostra concretíssima disso. Então foi um grande presente aí ter recebido, né? De saber que Deus estava comigo nessa história desde o início, né? E foram exatamente 9 anos entre eu ter me mudado lá em 2014 e o Green Card ter chegado lá em 2023.
Foram exatamente 9 anos, gente, de muita luta. Se falasse comigo, Flávia, você viveria tudo isso? Você estava pronta para viver isso tudo? Não, gente, eu não estava pronta para viver essa história toda. Mas cada história que eu vivi, ele me fez aprender para dividir com pessoas, para que não passe a mesma coisa. Então, tive que mandar e-mail para consulado, tive que pedir expedite tive que falar quando você fala com o senador lá para poder pedir autorização de Isso, trabalho. congressman lá para pedir uma Isso, ajuda. isso tudo eu tive que fazer. Tudo você imaginar que aconteceu durante o meu processo, Uhum. durante essa história de migração, aconteceu de missão à universidade, filho na escola, bolsa, enfim, tudo que pode acontecer, aconteceu, e isso é bom. Quando eu olho para trás, eu falei, foi um aprendizado, e tanto que eu hoje Exatamente, posso guiar exatamente. pessoas ao longo é, dessa história, ou pelo curso, ou pelas as próprias RFEs. Então, assim, hoje eu tenho um tempo muito restrito para ajudar pessoas. Faço Aham. o processo de muito poucas pessoas, simplesmente porque eu não consigo. O Ailton falou até da questão dele, como a gente tem o trabalho full-time, você não consegue fazer tudo. Então, eu faço o processo de algumas pessoas que são, na verdade, amigos. Amigos recomendam amigos, recomendam. Então, eu e Thales somos uma empresa bem pequenininha, que a gente fala bem pequenininha, mas com um atendimento muito realista de falar desse processo. Esse processo é um processo que ele não é 100% transparente, é muito importante que você entenda sobre elegibilidade, tenha muito cuidado como for exceptional ability, a pessoa de habilidade excepcional, que é onde mora um grande risco aí desse processo. Por incrível que pareça, eu sou a maior desincentivadora quando fala de habilidade excepcional, mas quando eu vejo na minha história, eu já consegui várias aprovações de habilidade excepcional. Eu falo, Flávio, que incoerência você falar isso, mas é porque eu achei ouro na história daquela pessoa quando eu contei ela. Então é muito importante que você, quando contar a sua história, ache coisas únicas e ouros que você. A Thali fala muito isso para as pessoas. Você, quando está falando com uma pessoa, os brasileiros, na verdade, acham que são sempre menores do que eles são, não conseguem ver os grandes feitos que eles fizeram durante a carreira deles. Então é muito importante que você olhe para a sua carreira e veja coisas relevantes que você tenha Exatamente, sido feito exatamente. dentro da sua profissão. Porque às É. vezes a sua profissão é algo tão simples, tão óbvio para você, que o que você faz é óbvio e não é. Exatamente. Quando você está naquele meio, todo mundo faz algo parecido, digamos assim, com você, você se acha igual a todo mundo, mas assim, a construção de um processo, ela é um exercício de falta de humildade. É nessa linha que você tem que olhar para a sua carreira quando você constrói o processo. Porque sim, você fez coisas boas e você fez coisas grandes. Você não consegue ter essa visibilidade, mas a gente consegue trabalhar junto com você para contar essa história, para mostrar o ouro, né? Adorei esse termo ouro aí que você utiliza para mostrar o seu ouro na petição. Eu até conto, eu gosto de contar do meu proposal como hotelaria, porque quando um advogado olhava para mim, ele falava, você não tem vitória, tipo, você não tem coisa para contar. E quando eu falei assim, eu vou contar minha história, qual que é a grande coisa da minha história que os Estados Unidos têm de problema e que eu sou uma solução profissionalmente. Eu gosto de contar essa história porque minha carreira é totalmente offset, né? Tipo, não é tradicional, Uhum. mas dentro da hotelaria, por exemplo, um grande problema na hotelaria, na área de serviços dos Estados Unidos, na área de restaurante, é a rotatividade de funcionários. É, O exatamente. turnover hoje é de Minha 150%. filha já trabalhou em dois. 3, 6 meses, saiu, foi para outro. 150%. As empresas têm que rodar a equipe inteira 150, né, 2 vezes no ano. Isso é um número que tem um custo estrondoso para a operação de qualquer negócio em treinamento. Treinamento, salário, atendimento ao cliente. Então, tem grande prejuízo para essa indústria que tem essa rotatividade maior do que qualquer outras. E essa sempre foi o ouro da minha história. A rotatividade de onde eu trabalhava, ela era 10%, enquanto a do mercado era 50%. Eu conseguia premiar os meus funcionários, valorizar eles, crescer, fazer com que eles crescessem ao longo do tempo, e eu tinha prova disso tudo. E eu usei isso junto com a minha área de estudo, com a adaptação do imigrante, porque na hotelaria, nos Estados Unidos, a mão de obra de imigrante é de 35%. É, então, é uma mão de obra que precisa de treinamento para poder, da integração dele como imigrante, para que ele Aham. evolua, e precisa da rotatividade. Então, eu peguei essas duas áreas que eram especialidades minhas, e apliquei no meu proposal. Então, talvez um advogado jamais conseguiria chegar nesse pensamento Exatamente. que eu Quando o cheguei. oficial fala para você que você não qualifica, leia-se, o seu processo não é fácil de eu fazer. É isso que Aham, ele está porque não tem querendo ninguém para dizer. copiar. Eu não tenho ninguém para É, copiar de base aqui do é, seu.
É Exatamente, mais ou menos isso. Então, eu exatamente. estou dando esse exemplo, gente, só para que vocês pensem que é uma coisa tão óbvia, mas é um problema que os Estados Unidos têm, que eu investiguei, que eu tinha prova e que eu tinha uma solução do que eu poderia fazer. Né? Tanto que, né, eu gosto de contar essa história. Eu trouxe minha equipe do hotel do Brasil para visitar a Disney, para visitar Nova York, porque a gente batia meta com os investidores, eu negociava com ele. Se eu bater a meta, eu quero levar minha equipe de gerentes toda para a Disney. Ele falou, mas quanto custa isso? R$ 50.000. Tipo, na época era R$ 50.000. Ok, bate meta, ajudou. Trouxe equipe de pessoa que nunca tinha saído de Belo Horizonte Olha aí. com a família inteira para conhecer a Disney. Esse tipo de coisa eu contei no meu processo, porque quem faz isso? Eu não vejo nem hotel aqui nos Estados Unidos fazendo isso. Eu fiz Não isso lá manda no nem o Brasil. cara para outra cidade para passar uns diazinhos para descansar lá. Levei no outro ano, levei a equipe inteira para Nova York, depois no outro ano levei eles inteiros para Bahia, e a família, era a família, não era só os chefes, era a família inteira, a gente Para tinha eles aquele clima em viverem a família. vida do cliente deles, né? Para eles Isso. entenderem como funciona. Evolui aquele funcionário culturalmente, se evolui ele, e você cria laços com a família dele para que ele não Aham, saia daquele emprego. aham. Então, foi algo que eu fiz no Brasil lindamente e que eu acho que enfim, não apliquei isso na prática porque eu acabei hoje formalmente eu trabalho, acaba que eu trabalho nessa área aqui de shortage, A mas paixão virou trabalho, né? a paixão. Então, formalmente, eu fui trabalhar na BDV. Acho que muita gente conhece que a BDV é do visto EB3. É a maior empresa de imigração de visto EB3, é uma empresa com mais de 100 funcionários, e ela possui várias empresas de imigração que ninguém conhece. Ela é Ok, dona da TPG, que é uma empresa que traz professores com visto J. Ela é dona da Argovisa, que prepara as pessoas para entrevista de visto. Ela é dona, comprou várias empresas que fazem intercâmbio de profissionais de hotelaria. É uma empresa da Holanda que traz profissionais de hotelaria para o visto J também. Ela está abrindo uma empresa de HB, ela está ok. abrindo uma empresa de nurses. Enfim, é uma empresa que começou com EB3, é a maior empresa Aham, de EB3. Ela sempre tem, tipo, 800 vagas de EB3 abertas por mês, aqui nos Estados Unidos. Então, grandes empregadores americanos usam a BDV como sources aí do... E isso me trouxe ver a migração de forma mundial, porque a BDV atende clientes do mundo inteiro. Então, hoje, quando eu falo de imigração, eu não penso só em Brasil. Eu falo com gente do Nepal, eu falo com gente do Bangladesh, falo com gente do Paquistão. Gente, o preconceito que eu tive que desfazer dentro de mim para falar com alguém do Paquistão e não achar que aquilo ali é um terrorista. exatamente, exatamente. A gente tem um preconceito porque a gente Tem pensa em. e aí quando ela fala o preconceito, não é que a gente não gosta daquela pessoa, é que a gente tem uma visão sobre aquela pessoa, que tipo de profissão ela tem, o que é que ela faz no país dela, né? Você vê filme, você vê reportagem, você lê manchete, esse tipo de coisa, aí você vai montando aquele estereótipo da pessoa que vive no Paquistão, na Austrália, na China, né? E aí quando você interage com a pessoa que você conhece, ela vem te contar a história dela, aí que você entende realmente como é o país, como é a vida daquela pessoa. Todo mundo tem a mesma questão, todo mundo tem pressa de sair do seu país. É uma Uhum, coisa impressionante. uhum. Tem pressa. Então, todo imigrante que eu converso, eu quero ir logo, eu quero ir amanhã. E muitos de vocês, talvez, estão aqui, querem vir amanhã para os Estados Unidos. Se eu tivesse esperado talvez 2 anos, tivesse estudado mais, se eu tivesse feito um EB3 ao invés de fazer EB2, meu processo talvez teria demorado menos, né, na época que eu conheci o EB3. Enfim, não tenham pressa, gente, tenham planejamento, tenham estratégia, porque a pressa, ela é Exatamente. inimiga do imigrante. É. Tipo, de carteirinha nessa. A gente sabe que as pessoas ficam. Uma das coisas que eu sempre. E aí, quando eu vou mentorar alguém, eu faço uma reunião com a pessoa, antes até de eu dizer quanto custa a minha mentoria, como que ela funciona, que eu vou explicar como é o processo, e eu quero conhecer aquela pessoa. E eu noto que muitas pessoas trazem a ansiedade para dentro do processo. Isso é muito ruim para a construção do processo e para a própria pessoa. E eu sempre digo, cara, aplicou, meu, vira as costas e você vai fazer três coisas. Você vai melhorar o seu inglês, você vai melhorar o seu currículo e você vai guardar dinheiro. Sendo aprovado ou não, essas três coisas não vão te fazer mal. Vão te preparar melhor para a sua vida ficando aqui ou aplicando outro processo, ou tendo esse aprovado para você imigrar. Você vai precisar inicialmente dessas três coisas.
Eu conheci gente nessa jornada que a pessoa se preparou tanto para o EB2, né? Tem até uma pessoa que eu conheci no grupo do EB2, que ele se preparou tanto que no meio desse intervalo ele conseguiu uma transferência de visto L. Então ele acabou vindo mais rápido, mas porque ele se preparou tanto para o processo EB2 dele, ele falou: vou tentar associação, vou tentar fazer terminar essa pós-graduação, vou pedir carta de recomendação dentro da empresa. Na preparação dele, ele acabou evoluindo profissionalmente, a própria empresa viu o desejo dele de evoluir e trouxe ele rapidamente para os Estados Unidos. Falou, não vou perder esse cara. E Percebeu ele, que ele estava pronto já, que a imigração não consegue ter aham, essa percepção, mas a empresa teve e já trouxe o cara. Que aí eu sempre digo isso, pessoal. O processo de EB2 ele vai te trazer para cá e ele vai realmente fazer dar uns passos atrás na carreira. Mas se você tem muita, experiência e você tem conhecimento, você se preparou para esse momento, os Estados Unidos é um país que te dá a possibilidade de, com velocidade, o tempo que você gastou esperando o processo e tudo, mas que você investiu se preparando nessas três coisas que eu falei, você vai recuperar depois que você estiver aqui. E não deixem a carreira de vocês morrer. Tá? Pode ser que você descubra outra carreira depois que você chegar aqui, como por exemplo foi o caso da Flávia, mas não deixe de investir na sua carreira depois que você muda aqui. A gente fica vendo vídeo no YouTube, pô, mas o cara vive de Uber, o cara faz entrega, ó, aquela outra ali era vice-presidente de não sei o quê, aí aqui abriu uma loja, uma empresa de fazer festa para criança, descobriu outra carreira. Então, se reinvente, mas não deixe a sua carreira morrer. Não venha aqui com o objetivo de sobreviver. Você tem toda a capacidade. Você é um EB1, um EB2, um EB3, um cara que tem uma história, tem uma carreira, tem experiência, tem conhecimento. Você pode chegar aqui e, como a gente fala por aí, nadar de braçada. Às vezes leva mais tempo, às vezes leva menos tempo. Vai ser mais fácil para uns, mais difícil para outros, mas você consegue, você tem essa capacidade. e então, né, eu sinto tão grata de ter tido toda essa dificuldade, porque quando eu olho para trás, eu comecei a fazer um tracking de quantas pessoas eu ajudei a conseguir o green card. Aí já cheguei, hoje tem mais de 50 famílias. Olha Com a aí. minha história, com a Uhum. minha dificuldade, eu consegui dar a mão para mais 50 pessoas. 50 famílias, né? Quando eu falo, não são pessoas, Exatamente. são É isso. famílias. Olha que coisa, né? Maravilhosa Não, pensar nessa. gratificante. E é isso que às vezes apaixona a gente sobre o tema, né? Porque, por exemplo, eu sou da área de TI. Por que eu me interessaria por imigração? Porque eu vejo o que aconteceu com a minha família e eu vejo o que acontece com outras famílias e outras histórias. Um dos objetivos do Lord's Cast é esse, é compartilhar essas histórias para inspirar as pessoas, para educar elas, não só sobre como fazer a melhor petição, como fazer um business plan, não só trazer informações sobre o processo, mas contar também sobre como conduzir sua carreira, como enfrentar dificuldades, como se preparar financeiramente e emocionalmente para esse processo. Né? Então a gente sente essa atração, essa paixão pelo tema. Né? E aí a minha esposa que deu ideia, ó, você já ajudou tanta gente, você várias vezes já veio para mim, pô, lembra aquele cara que eu dei uma dica lá de não sei o quê, ajudei não sei o quê, foi aprovado e tal. E ela virou para mim, pô, começa a fazer dinheiro com esse negócio aí, pô. E Isso aí eu aí. comecei, né? E aí, por quê? Porque você sempre sente aquela necessidade de trabalhar com a pessoa do início ao fim de uma forma estruturada, né? E aí, sem ter organizar isso num modelo que te dê essa possibilidade de dedicar mais tempo e com frequência e durante meses para aquela pessoa, que você entra na ideia de ter mentoria, consultoria, esse tipo de coisa. A sua vida, as coisas que acontecem te levam para isso. Às vezes não é você que escolhe, te levam para isso. E até a ideia do nosso curso foi essa, ajudar a pessoa a pegar ela na mão dela para que ela monte o processo. E poucas pessoas a gente oferece uma mentoria, tipo, após o curso, para quem quiser terminar o processo. É uma coisa que Uhum. até, né, até você também pode, né, quem for dessa. Às vezes a pessoa tem dificuldade de falar assim, será que eu consigo terminar? Ela não tem segurança de terminar esse processo. E é totalmente ok, porque eu também tive essa mesma sensação, de que não estava, que estava faltando alguma coisa. E aí a pessoa às vezes contrata a gente para dar aquela visão de um pente fino mesmo do que pode melhorar, e a gente vem com a nossa Fazer a visão de revisão do. RFE, de cobrir o que a gente vê nas RFEs. Hoje RFE, gente, tá tipo.
80% deve estar de É, RFE. muito Taxa de comum, muito aprovação do comum. EB2 caiu para 42%. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, Ailton, porque eu tenho uma visão Claro. por que que isso chegou assim. O Uhum. pessoal coloca muito, fala, é porque os brasileiros estão aplicando demais, os brasileiros estão falsificando, e eu acho que tem uma coisa muito maior, né? Minha visão macro, né, Ok, ok. de imigração me leva a crer que é outra coisa, não é só advogado brasileiro que está falando disso. Os advogados americanos têm reclamado muito da postura da USCIS em relação a descaso deles na leitura dos processos. Uhum. É, e eu acho que isso é causado também, existe uma desnivelação. A gente sabe que o número de negativas dos brasileiros é infinitamente maior do que outros países, mas em contrapartida eles estão aprovando indiano e chinês. Indiano e chinês é tipo dar o bilhete premiado, mas a pessoa vai pegar daqui 70 anos, quando ela estiver morta. Porque eles estão aprovando indiano e chinês, mas eles têm um backlog de 15 anos, eles não vão pegar esse green card. Então, eu Exatamente. acho que tem uma maldade da imigração nessas aprovações aí de indiano e chinês. Né, na minha visão de imigração, eu estou dando, mas você não vai levar esse prêmio. E a E gente até discutiu muito esse ponto um dia desses no grupo, que assim, a gente fica imaginando, cara, tem alguma coisa que os indianos e os chineses fazem no processo deles que aprova. A taxa de aprovação deles é muito maior. E agora, com esse comentário da Flávia, é mais um componente para a gente observar em relação a isso aí. eles, assim, eu estudei no meu mestrado, 50% da sala era chinês, é importante eu falar isso. Uhum. Eles são muito inteligentes. Não são inteligentes, eles são muito esforçados. Ok. Eles, tipo, deixam a coisa para a última hora, mas quando eles fazem de uma forma muito foda, muito, muito. Eles são competitivos por si, para sair da média, para sair do país, para sair, para estar nos Aham. lugares de destaque, eles têm que ser competitivos. Então, eles se destacam por natureza. Então, se eles vêm para os Estados Unidos, eles já estão, tipo, num percentual muito, muito menor da população, já significa que eles são diferentes. Então, Eles quando são a eles estão nata da aqui, nata, né? Para você se com a nata, destacar em mais de um é, bilhão de pessoas, você tem que fazer alguma coisa diferente. então eles já são diferentes por natureza, os que estão fora. Então, muitas vezes nós estamos competindo com essas pessoas. E o assunto que eu ia falar é justamente esse. O que aconteceu hoje? O processo de Labor Certification, que é quando as empresas fazem sponsor. Todo mundo fala, eu estou indo para os Estados Unidos de estudante, vou chegar lá, vou tentar achar um sponsor. Fulano vai ser meu sponsor. Existe uma falha hoje no sistema de sponsor. O sponsor é quando uma empresa quer contratar um funcionário e ele tem que provar para o governo americano, via Labor Certification, que ele tem autorização para contratar aquele funcionário. Esse é um processo que é feito no Departamento de Trabalho americano e procede o I-140 de qualquer processo que tem Labor Certification, que são as maiorias, tirando os que têm waiver. O waiver de Labor Certification hoje é somente para enfermeira e para fisioterapeuta, né, o Schedule A, lá que não tem Uhum. Labor Certification. Tirando isso, eles até iam colocar a área né, de ciências, tecnologia nessa, mas ainda não saiu, acho que nenhuma provisão para isso. Mas, enfim, somente esses profissionais que não passam pela Labor. O resto, todo mundo tem que passar pela Labor. Então, hoje, se uma Microsoft da vida quer contratar um funcionário via sponsor, ele tem que passar pelo processo de Labor Certification. O que que acontece? Hoje, o processo de Labor Certification durava 2 meses, 3 meses. Hoje, um processo de Labor Certification dura 15 meses. Só o processo de Labor Certification. O que que acontece? As empresas grandes estão contratando advogados de imigração para fazer EB1 e EB2 para esses funcionários que antes passavam pelo processo de Labor Migrando Certification. esse volume para EB1 e EB2. Então, eu sei de gente americana que está com H1B, veio com L, fez transferência aplicou para H1B, para poder, antes do L expirar, que está no processo de Labor Certification e que está no EB2. O sistema errado, ele faz com que desestabilize tudo. Então, o EB2 hoje, ele está entrando uma onda de profissionais extremamente qualificados que não deveriam estar usando a caminho do EB2, que deveriam estar usando o processo de Labor Certification. Como o processo de Labor Certification não está funcionando, eles estão usando essa rota Uhum, alternativa que uhum. atrapalha vocês que estão chegando agora e querendo aplicar. Então, Principalmente o EB1 que está current, né? vocês estão competindo com um nível de profissionais que já têm experiência no mercado americano, que tem resultado no mercado americano, que tem cartas de recomendações poderosas do mercado americano, que são coisas requeridas nas RFEs de hoje. Então, saibam disso quando estiverem montando os seus processos, que
o processo está desestabilizado por uma própria desorganização do órgão de imigração. Eu acho que sempre que uma coisa está desorganizada, né, igual está hoje, tende em algum momento alguém olhar para aquilo ali. Eu acho que a imigração nesse momento vive isso, uma desorganização geral, uma tentativa de limpeza de pessoas ilegais, de tudo, para que então venha uma organização legal. Existe um projeto, existem projetos aí de transformar isso num sistema de pontos como é o canadense. Então, eu acredito que com o tempo coisas melhores vão vir, mas é muito Exatamente. importante que quem estiver no processo tenha plena consciência do que está É, acontecendo hoje. A gente tem sinais até positivos recentemente, porque o Visa Bullet andou consideravelmente comparado com o que estava andando antes. O número de entrevistas, as pessoas Aumentou. chamadas para entrevista aumentou bastante, Temos né? visto Então, assim, aprovações, né? Temos visto algumas aprovações. exatamente. Então, assim, a evolução está apontando para um caminho interessante. A gente tem uma tendência, a gente não tem uma certeza. Vamos ver o próximo Visa Bullet, que deve sair essa semana agora, né? Como é que vai ser esse andamento para confirmar mais ainda essa tendência. Mas realmente essas dificuldades que a Flávia compartilhou, elas existem, né? A gente não pode negar, mas a ideia dos grupos, do Lordscast, dos grupos, dos canais de YouTube, é justamente a gente compartilhar essa informação para educar as pessoas. Ela fazendo processo sozinha, ela fazendo com mentoria, consultor, advogado, o importante é você ter educação em relação a isso. Escolha quem você segue, porque tem É, muita gente plantando terrorismo aí também, tem. né, vendendo dificuldade, vendendo terrorismo, né, e obviamente, né, não que você não deva fazer seu processo com advogado, eu acho que existem bons advogados, mas não entregar na mão de um advogado não faça como eu fiz, não se isente de É, participar do exatamente. processo. Eu esqueci de contar o detalhe, talvez o maior detalhe de todos. Por que que o processo do Claro. meu marido primeiro foi negado? E ficou lá em processo administrativo, esqueci desse grande detalhe. Na hora que eu fui montar o processo dele que eu montei de selfie, eu queria explicar o que tinha acontecido lá no primeiro, por que a gente tinha feito com a advogada, que tinha dado errado. Nessa investigação, eu descobri que o processo não deu certo, porque o processo deu certo por causa da advogada. Ela era uma advogada investigada e procurada pelo FBI. Opa! Ela tinha crimes que tinha cometido de se passar por falsa advogada. Ela não era advogada. Ela Um bar de usava alguém. o bar como advogada com o mesmo nome dela. Ela tinha essa acusação. Ela tinha sido presa e quando ela saiu da prisão, ela voltou a agir. E ela está no mercado hoje, continua fazendo EB2. Ela tem um Instagram famoso. Ela Uhum. resolve histórias que ninguém resolve. É, e ela, se quiser, se alguém quiser ver, tá lá. SOS Direito é o nome dela. Tá O bom. Instagram. SOS. Esse é o direito. Diana, né, na época ela chamava de Diana Pinto, hoje ela usa Diana Santos. Ela é uma criminosa procurada pelo FBI. E quando viram Uhum. que o processo era dela, eles paralisaram, porque eles estavam passando por Já uma estava com investigação de todos os investigação, né? processos. Então, por isso que pararam o processo do meu marido, porque veio por Olha ela. só. Se eu E tivesse dado talvez. Google lá naquela época, eu tinha Aham. descoberto que ela tinha um crime que ela tinha cometido, que vários brasileiros já tinham acusado ela disso. Olha só, para a gente ver, né? Como a gente vai descobrindo. E aí, assim, só com educação, com conhecimento, com pesquisa, com a ajuda do Google, agora com a ajuda da inteligência artificial, né? Queria até ouvir a sua opinião, Flávia, sobre o uso da inteligência artificial na construção das nossas petições. Eu acho que nós, como profissionais, hoje devemos utilizar a inteligência Isso aí. artificial para tudo, Vamos mas lá. não use a inteligência artificial só. Então, por exemplo, se eu quero usar a inteligência artificial para achar um problema, eu tenho que ir na fonte. Então, eu vou Exatamente. lá, por exemplo, eu como fui parte pesquisadora, eu vou lá no Connect Papers, que é o que me mostra todos os grandes artigos escritos nos Estados Unidos. Eu vou vou pegar os artigos que mais me interessam, os mais citados, os que tem para entender sobre aquele assunto, e vou criar uma opinião formada daquele assunto, vou pegar matérias da Forbes, dos órgãos americanos, da não sei o quê, De e vou consultorias alimentar a grandes. inteligência. Eu não vou a informação que eu construo, ela não vem da inteligência artificial. A inteligência artificial ela deve ser fonte de organização da informação que eu estou abastecendo ela. Eu Exatamente, acho que quem exatamente. falar que não está usando a inteligência artificial hoje vai estar mentindo. Só que E vai você estar perdendo uma grande oportunidade de ter esse assistente, essa ajuda na Aham. construção do processo e da narrativa.
né? Você Porque não ela não. pode mentir, né? Você tem que colocar a verdade ali. Se alguém ajudou você na pesquisa, a escrever até o texto, a ter um inglês melhor, uma gramática mais correta, a usar uma linguagem mais acessível para o oficial, a inteligência artificial serve para isso. Não para ele inventar uma história que não tem nada a ver com a sua carreira, só porque você acha que é bonito e tem chance de aprovar. Não é para isso que a gente tem que usar a inteligência artificial. Então, eu gosto da inteligência artificial, mas eu não gosto de ser alimentada por ela e sim alimentá-la. Então, eu vou Uhum. pegar tipo, um comentário de um advogado que está falando tem uma frase que eles usam hoje, mas algum publicou essa semana, da Nassar Plus. Ele fala como que é como que ele enxerga a nova regra dos oficiais estarem analisando o da Nassar. Eu vou pegar essa reflexão do cara, escrevendo sobre o que ele enxerga, e vou colocar a inteligência para tentar fazer uma Fazer reflexão um sobre o double processo que eu check escrevi. para me mostrar da onde tem evidências para esse Aonde que comentário. evidência que eu estou dando brecha ali que eu posso colocar isso da Nassar Plus? O que é mais que eu posso acrescentar baseado Uhum. naquilo? Então, eu sempre vou usar a inteligência para me ajudar a evoluir ali, mas ela nunca ser fonte, porque se ela é fonte, as palavras dela são erradas, é muito clara a escrita da inteligência artificial, então Ela tem que passa ser link você antigo, link errado, né? passa link Pelo antigo, amor de link. Deus, não copie e cole exatamente o que está lá. Cheque tudo, ajuste, peça para ela checar. Às vezes ela mesmo diz: oh, desculpa, eu não me referi corretamente. Aí traz uma informação mais acurada, né? Valide isso, valide isso. Seja um É, curador desse conteúdo. justamente, é isso aí. Então, quem falar que não está usando é mentira, Uhum. porque, né, está É, perdendo uma grande oportunidade de otimizar. Eu uso no trabalho o tempo todo para responder cliente, para organizar informação, para tudo. Mas é isso, para ela, né, entendi. nunca para ser refém dela, e sim para abastecê-la da melhor maneira. Vocês podem usar, mas estejam com cautela aí, Aham, né, aham. em relação. Exatamente, exatamente, Flávia. Não sei se você tem mais alguma coisa a Não, acho que acrescentar, não. Se alguma alguém tiver alguma pergunta, coisa, acho que não. história. Então, vamos lá, pessoal, hora das perguntinhas. Quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, alguma reclamação, xingamento, o chat está aí. Se você quiser abrir a sua câmera e o seu microfone para fazer a pergunta, fique à vontade também, né? A gente está aqui, novamente, tentando trazer informação. A Flávia compartilhou a história dela, é uma história muito interessante que demonstra todo esse aprendizado que ela teve nessa linha. Quando que você completa? Você vai completar 10 11 anos, anos, 11. 11 anos. Quando vai 11 ser anos. isso? Em agosto. Então, eu vou completar 10 anos em agosto de América Aí. também. Cheguei em 2000 não, vou completar 9 Então, você tem anos. 9 anos, 9 anos. Eu cheguei em 2016. Cheguei em 2016. Graças a Deus. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Até agora não pingou nenhuma aqui. Então, a Josi está dizendo que foi um excelente testemunho. Que etapa que vocês estão? Concordo. Conta aí pra gente, como é que vocês estão no processo? Alguém já mandou, está fazendo? Acho que Exatamente. Fala qual a dificuldade que você está encontrando hoje. Então, vamos lá. Você está vendo o chat aí também? estou vendo. Legal. Então, tem umas perguntas. Tá pela sua experiência migratória, acha que é possível conseguir um sponsor estando no Brasil? Não trabalho com TI, sou de engenharia. Eu acho, Luísa, que sponsor hoje é o que eu falei, é muito mais fácil você ser transferida com visto L, quando a pessoa já trabalha para a empresa e a empresa transfere ela, porque eles têm muitas empresas que têm cota de L já aprovadas pela imigração. Então, se você já Exatamente. trabalha para uma empresa americana e ela pode te transferir, se você já trabalha mais de um ano, né, nos últimos 3 anos, você pelo menos está um ano nessa empresa, é uma coisa fácil de fazer. O processo de sponsor foi o que eu te falei, só o Labor Certification demora 15 meses. Para que uma empresa vai trazer alguém de fora 15 meses se ele pode pegar alguém do mercado? Então, ou É. você é muito especialista no que você faz e ele tem realmente desejo, ou você tem um QI muito grande. Eu não tenho ilusão nesse processo de sponsor, de achar que vai conseguir um sponsor, porque não é um processo, né? Pode ser, eu acho que tem 1 em 1000 aí que tem essa sorte, mas eu não acho uma realidade você ter esperança no processo de E sponsor. o L hoje está levando quanto tempo? Acho que em 6 meses o cara chega aqui, né?
É menos, porque tem empresa que já tem cota de L aprovada. Ele tem, sei Já lá, tem um 200 blanket lá, cotas né? de LB Blank lá. Ele já tem 200 cotas, ele só tem que apontar quem que é a pessoa. Então, é Exatamente. bem mais Não, e fácil. o L1, comparado com a vida de quem vem, é uma maravilha. A empresa paga aluguel para você, aluga carro para você, contrata uma empresa para ajudar a tua Para família fazer a se sua adaptar, integração, para fazer suas integração, taxas. cara, é um luxo, É né? um É o luxo. suprassumo do processo de imigração. Claro, Eu você não vem com green card, mas é sensacional. Mas o L tem gente que reclama do L. Eu já vi gente vindo com L reclamando porque o salário que eles pagam para o L normalmente é muito. Quando eles entram, né? A pessoa, quando entra para Aham, trabalhar como ele, aí ela descobre, fala, ele está me pagando US$ 100.000, para o meu coleguinha aqui do lado é 160. Então ela descobre que o L é uma escravidão do tempo moderno. Aí a empresa mantém aquela exatamente. pessoa ali, naquela prisão do L ali um tempo, então É, existe é. um Não, mas nada preconceito. impede de você fazer o seu EB2 em Não, paralelo. tudo Você não bem, precisa nem mas é falar bom para a para a pessoa empresa. saber. É bom para a pessoa saber que existe esse processo aí do L. Exatamente. Eu acho que quem vende EB2 né, infinitamente pior nesse aspecto, que a pessoa tem que bancar tudo, às vezes tem que ficar um tempo sem ganhar Claro, dinheiro, até se claro. recolocar. Então, o L é infinitamente melhor, mas eu vejo muita gente do L reclamando. Eu falo, não reclama não, você tá de barriga cheia, que você veio com transferido, com mudança, com tudo, mas eu vejo Exatamente. gente reclamando. E tem um cuidado que eu queria chamar a atenção. As leis trabalhistas no Brasil são muito pesadas para as empresas, né? Quando ela demite alguém, ela tem que pagar um custo muito alto. O L, normalmente, eles te obrigam a pedir as contas lá no Brasil. Então, você perde uma série de coisas. Mas o que é que acontece? Muitas empresas, eu já vi isso acontecer, transferem um cara aqui com L, né? E aí depois demitem você aqui, porque eles vão estar economizando dinheiro pagando multas lá pela lei trabalhista lá do Brasil, e aqui praticamente não vão te pagar nada. Vão dizer, ô E aqui amigão, ele te demite em segunda-feira 15 não dias. precisa mais vir. Tem isso também. Então vamos lá, vamos às perguntas aqui. A Thaís perguntou sobre BP e PP. Essa é uma pergunta maravilhosa, que ninguém tem E que consenso toda sobre vez vão ela. fazer, toda vez vão fazer. Toda vez vão fazer. Eu posso dar minha opinião aí sobre esse assunto. Eu acho que não tem certo ou errado nesse assunto. Ele tem que ser totalmente adequado à sua profissão e à sua histórico profissional passado e futuro. Não adianta fazer um BP para agradar um officer de imigração se você não tem intenção de executar aquele BP, se você não tem histórico de ser um empreendedor no seu país de origem, se você não tem apoio no mercado americano de investidores e futuros clientes. Eu acho que fica um BP vago e fraco, na minha opinião. Eu fiz BP por causa do meu marido, mas é muito óbvio que ele é BP. Ele sempre foi Sim. empreendedor, sempre teve a Uhum. empresa dele, tinha no empresa nos Estados Unidos. O caso dele era claro de BP, eu não ia colocar ele profissionalmente. E aí, por exemplo, eu sou muito a favor, eu acho que a maioria dos profissionais, a pessoa trabalhou a vida inteira numa empresa, ela tem aquela histórico profissional, tem os ouros dela lá, que eu sempre conto. Faça como o PP. O BP e o PP é só a forma de mostrar como é que você vai executar aquele plano. Então, eu só aconselho o BP se você for muito claramente um empreendedor, se você tiver um negócio e tiver pretensão de fazer esse negócio e apoio de investidores de negócio e dinheiro, porque senão ele pode virar um grande elefante branco que você não conseguirá explicar ele ao longo do seu processo e muito menos executar ele lá na frente. Acho que objetivamente seria isso, é uma decisão. Eu sei que muita gente tende a fazer BP porque acha mais fácil provar importância nacional no BP. Eu acho que importância nacional não é no negócio, mas é nos efeitos que ele vai Exatamente. gerar, que pode ser no próprio profissional trabalhando. Como eu Né? disse, aqui do exemplo do meu caso, se eu E colocasse eu lembrar, executando tudo que eu sei, eu tenho benefícios econômicos para a empresa, eu tenho benefícios da estabilidade, de treinamento, de várias coisas. e lembrar que ou o PP ou o BP, eles são documentos de suporte para o PRONG 2. E a importância Então, nacional, você prova lá no PRONG 1. Então, o BP dá esse suporte, ajuda, sim, mas não é ele que vai te dar a importância nacional, né? Ele é um plano estruturado de execução do seu endeavor, da solução que você está propondo. eu acho que ele ainda corre o risco de confundir oficial hoje. Eu mandava muito PP nas petições, hoje eu tento não mandar mais, porque o oficial, às vezes, ele não lê a cover letter e ele vai ler qualquer coisa que te tire o oficial da cover letter. Isso fica importante para quem estiver fazendo o processo agora. Aham. Você tem um documento que é o coração da sua petição, a cover letter. Se você tira o oficial da cover letter, você está tirando a atenção dele do documento principal que você está mandando para ele.
Então, você vai falar, né, vai para esse PP aqui atrás. Você tira ele daquele PP e ele passa, às vezes ele nem lê o que você escreveu no Prong 2, porque ele vai só no PP. E aquele PP, às vezes, não está completo, não tem tudo que ele precisa ter, não está defendendo todas as áreas. Já vi muito Exatamente. caso de a gente mandar um PP, o oficial lê só o PP, não lê a cover letter. Aí você tem que explicar depois tudo de novo, escrever tudo de novo. Então, Uhum. hoje eu não aconselho, às vezes manda um PP numa RFE para detalhar melhor o que ele vai fazer. Mas Ok. acho que na petição inicial eu tenho um grande risco. Tome cuidado com qualquer coisa que você vai tirar a atenção do oficial da cover letter que você estiver construindo, porque se ele estiver lendo ali, a intenção é que ele permaneça, que ele tenta continuar lendo tudo que você escreveu. Exatamente, exatamente. Né? Então vamos lá, tem algumas perguntas adicionais aqui, vou fazer mais essas perguntas aqui para a gente dar uma finalizada, né? Então tem a Kelly aqui, ó. Sou nova aqui, cheguei no grupo agora, bem-vinda, Kelly, sou professora bilíngue no infantil. Meu marido é médico formado na Argentina e está atuando no Brasil como médico. Queria fazer o processo começando por mim. Estou há mais de 5 anos nessa área. Queria muito ter essa experiência e estou crua. Kelly, consome conteúdo, né? Participa dos grupos, faz as suas perguntas, valida as informações que você obter através de vídeos de YouTube, consulta o site da USCIS, leia lá várias vezes, em dias diferentes. Eu sempre falo para o pessoal, aí tu deve estar ficando louco, né? Que é que se eu ler na quarta e ler no domingo, qual a diferença? O texto é o mesmo. A sua mente está diferente nesses dias diferentes. Então você vai absorver informação de outra forma. Né? Por que, que você lê de novo um livro que você leu há 4 anos atrás? Né? E quando você lê, você descobre outras coisas. Né? Então pensem nisso aí também. Elisandra, né? Sou enfermeira, finalizando a montagem do processo, em dúvidas se também aplico para o EB1. Elisandra, pessoal, um aviso, vai ficar disponível o Lordcast que a gente fez no sábado passado com o Léo. O Léo, inclusive, estava aqui agora há pouco. Né? O Léo deu lá uma aula sobre EB1. Então, quem está pensando em EB1, uma grande oportunidade, daqui a 27 minutos fica disponível para vocês lá no meu canal do YouTube, tá? Você, como enfermeira, Elissandra, talvez é o que tem mais possibilidades. Enfermeira tem Hum. possibilidade de EB2, lembrar que tem muito importante olhar sobre a sua equivalência. EB3, enfermeira também é possível EB3 via Schedule A, que é que não precisa de Label Certification. Muitas empresas fazem recrutamento de enfermeira, mas pedem que você tenha também, faça a sua licença lá do ENECLS, não sei como é que chama, né? ENECLS. Tem muita gente que ajuda nessa área aí. É uma área que eu talvez, de todas que eu falar, é mais possível de conseguir sponsor é enfermeira, ou você Enfermeira. fazer um EB2, mas lembre de batalhar pela sua. O mais importante é você ter essa equivalência. Sem equivalência, você não evolui. E, Ela tá obviamente, fazendo já o processo dela. Já, a maravilha. enfermeira é um caso muito legal, porque você consegue sair do Brasil já pronta para trabalhar. Você chega nos Estados Unidos, recebeu o Social Security Number, você já pode estar trabalhando. Maravilhoso, é. Então, das profissões todas, eu acho uma super interessante, que é a que tem mais possibilidade em todos os vistos, EB1, EB2 ou próprio, né, o EB3. Vamos lá, EB1, boa, né, né? É. e a Luísa perguntou mais uma vez se for PP, é melhor mandar somente na RFE. Hoje, eu acho que sim, porque às vezes ele distrai o oficial da cover letter, é a minha intenção. Aham. As pessoas, os vendedores de BP criaram o PP. Eu sou dessa opinião, que as pessoas criaram esse produto para vender ele. Ah, mas eu não tenho BP, eu sou PP. Ah, não, eu vou vender, vou preparar para você um PP, que é o Professional Plan. Que, na Uhum. verdade, ele acaba, quando as empresas vendem esse produto, ele acaba que ele é uma cópia da sua cover letter, e aí, para mim, é fonte de distração para oficial, opinião pessoal minha. Exatamente, exatamente. O oficial tem muito pouco tempo para ler sua petição. Ele tem ali 30 minutos no máximo para ler sua Hum. petição. Dizem que uma cover letter, eu não consegui chegar lá, tá, gente? Eu escuto falar que uma cover letter ideal seria de 15 a 20 páginas. Eu não consigo. Aham. Hoje eu estou entre 30, um pouco menos, às vezes um pouco mais, né? Mas assim, tem gente, a minha cover letter teve 10 páginas. Eu tenho muita dificuldade de entender como que isso aconteceu. Entendeu? Muita mesmo. Enfim, Eu também vamos não lá. sei como Boa, é que. Nerges, né? Aguardando entrevista, pretendo atuar na área de imigração, respeitando tudo que vocês referiram quanto ao respeito da história de cada família. Legal, muito bem, Boa Nerges. Então, Thaís, ó, a Thaís fez uma pergunta sobre o curso aí, acho que a Flávia já respondeu.
ela está falando e está respondendo. Vocês verem a produtividade da mulher. O Glauco agradeceu aqui. Vou fazer essa última aqui da Luísa. Ó. Aquele ex-oficial da USS Mendy recomendou manter CV em até 10 páginas. Aí depende da carreira da pessoa, né? Nenhum problema de você ter um currículo de 20 páginas, enfim. Na verdade, foi uma entrevista que a Journey fez uma entrevista com uma oficial de imigração recentemente. Uhum. Eu E essa fiquei oficial sabendo. fez a visão dela, eu até assisti no dia. E é bem. Aí ela fala isso: tem um oficial que analisa 15 petições por dia, tem um oficial que analisa 20, tem um oficial que analisa 5. E aí perguntaram para ela qual que é o ideal de uma covelera. Aí ela fala isso, de 10 a. Eu não sei como fazer isso, não, gente. Tendo tudo que eles pedem, eu não sei como é que faz. É um grande método. Quem souber, eu adoraria descobrir. Aí, Exatamente, exatamente. Aí a Flávia colocou o link do curso do site delas, né? Dela e da Thalia. A Thalia está aqui com a gente também. O link do curso está na descrição do grupo. Se vocês verem lá, tem um link lá, tá? Então vocês podem utilizar para chegar no curso dela. Então, se vocês quiserem se comunicar com a Flávia, usem o site dela, que ela acabou de colocar aqui no chat, tá? Que é o passo a passo. passo a passo brincar. Então, Brincar, siga passo a todos os passo steps de montar a brincar.com.br. petição até mudar para os Estados Unidos, está tudo lá. Entendeu? Perfeito, perfeito. Né? Então, vamos para as considerações finais aí, Flávia. O que é que você tem mais a deixar de mensagem final aqui para o pessoal? É isso, gente. Obrigada aí para quem ficou, né, esse tempo todo. Qualquer dúvida que tiverem, eu sempre tento ser disponível aí no grupo lá, mesmo do Telegram, que eu sou admin, eu tento responder tudo que eu. Ou às vezes a pergunta, né, a pessoa tem uma dúvida besta, coisa bem simples, eu tento ajudar em tudo é, que é possível. E é isso, se envolvam no seu processo, não tenham pressa, estudem, né? Quem está falando, como é que eu começo? Eu também, eu cheguei nesse, né, assim como a Ailton, cheguei lá, era mato. Quando eu cheguei lá em 2021, não sabia nada desse processo, nada. Então, leia no site da imigração, procure, né, quem tiver lá no Telegram, a lupa, gente, aquela lupa, busca lá cover letter, busca lá propose endeavor, busca as termos-chave que você acha tudo que foi falado daquele assunto. Coloca uma expert opinion letter, procura o que é expert opinion letter, porque você vai ver as opiniões que a gente tem sobre aquele assunto. Então, eu diria para vocês isso, estejam sempre atrás de fontes, né, fiéis de informações aí, e não olhando os terroristas, se envolvam e não, né, não tenham pressa, estejam sempre evoluindo profissionalmente para que vocês alcancem esse sonho aí da melhor maneira possível. Legal, legal. Flávio, queria agradecer novamente o seu tempo aqui, tudo que você compartilhou, né? Excelente episódio aqui do Lords Cash, onde a gente falou sobre imigração, a carreira da Flávia, a trajetória dela aqui, e a ideia é essa, o Lords Cash é esse lugar onde a gente vai tentar sempre trazer pessoas envolvidas ao mundo de imigração para trazer conhecimento para vocês, para compartilhar, para educar vocês, para que vocês consigam, né, dentro do momento que vocês estão, de pensar se vai imigrar ou não, se está construindo o processo, se está aguardando a entrevista, se o processo já foi aprovado, se você depois já imigrou para cá. Então, esse é um local que a gente vai tentar fazer sempre isso e trazer esse tipo de informação. Legal, pessoal? Então, esse foi mais um episódio do Lords Cast aí, né? Até a próxima. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau.